Bom dia, paz do Senhor. Mais uma quinta-feira abençoada, dia 6 de 5 de 2021. Que a paz esteja com todos. Vamos lá, a palavra do Senhor. Mateus 10, 20. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 20. Diz assim: Por que não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós? Se percebe o quê? Se percebe de que maneira, que expressão aí Jesus está falando aos discípulos. Qual o entendimento que Jesus está passando para nós quando ele passara aos discípulos? Primeiro eu pego aqui que ele diz o Espírito do vosso Pai. Ele não está dizendo o Espírito Santo, porque Jesus ainda não foi glorificado. Jesus ainda não foi para a morte de cruz, ainda não entregou sua vida por nós e ainda não ressuscitou. Ele está em carne ainda, completando a sua missão. Dentro da sua missão, ele faz um treinamento da missão da sua igreja. Ontem, Jesus chamou Pedro de primeira pedra, primeiro bloco. Hoje, ele completa trazendo os 12 com a sua missão. Então, quando ele diz, porque não sois vós quem falará, ele está dizendo o quê? Para que preocupação? Para que preocupação com a obra que não é nossa? Eu já vou trazer para cá, já vou trazer para nosso entendimento. Para que tanta preocupação com uma obra que é do Senhor? Mas o ruim é de pegarmos no pé da letra, como a literatura, e pegar e interpretar errado. Então eu não vou me preocupar. Para que então eu me preocupar? Já que a obra é do Senhor, eu acordo a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou quando eu quero. Já não entende. Por isso que tem que ter o preparo. Por isso que precisa de jejum e oração. Precisa aprender da esmola. Precisa acreditar pela fé no milagre. Precisa de um treinamento. Precisa disso. Porque não sois vós quem falará. É o que Jesus está dizendo aqui. Não é a vontade, o querer. Não é o que tu produziu no teu pensamento. Não é o teu pensamento. Não é o que tu viu, ouviu e vai tentar imitar, fazer igual. Não é desse jeito. Segunda parte, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então tem que deixar ser usado, como Pedro deixou ser usado quando Jesus perguntou. Jesus perguntou para Pedro ontem. E você, Pedro? O que você acha do Filho de Deus? Pedro disse, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro deixou Deus usar ele. Nós temos que deixar Deus usar nós, não nós usar Deus. Agora vamos aí estudar junto, nesse mesmo pensamento, um estudo de pensamento. Como é que nós deixamos Deus usar nós e quando é a hora que nós usamos Deus? Quando nós deixamos Deus usar nós, ele vai falar com nós. Se percebe o seguinte, olha o que o Espírito Santo está me lembrando. Estavam todos reunidos na casa. Depois que Jesus, ele entregou sua vida por nós, que ressuscitou, e ficou os 40 dias, teve 3 aparições aos apóstolos, e ele disse que enviaria o Espírito Santo, que ficasse sossegado, que não saísse de Jerusalém, que ficasse em Jerusalém, na casa, que ele enviaria o Espírito Santo. Nesta palavra, muito falada hoje nas igrejas, que poucos entendem, eu passei muito tempo para entender o que era falando conosco, fica na igreja. Fica suportando aí o teu pastor, suporta o teu irmão, suporta a tua irmã, suporta as crianças, suporta o porteiro da igreja, porque não é hora de sair. Eu ouvia muito isso daí, que era dizendo que não era hora de sair de Jerusalém. Por quê? Enquanto a palavra ela vem falando para nós não é hora de sair de Jerusalém, é porque nós precisamos ainda ser recrutado para a missão.
Precisamos aprender muito. Quando, me lembra agora, Espírito Santo, que quando João comia gafanhoto e mel silvestre, se percebe que não é uma comida que você come todo dia. É uma comida de gente que é separado, de gente que tem que suportar para fazer a obra do Pai com sucesso, com amor ao céu. Comer um gafanhoto já se percebe que até para passar na garganta é difícil. Então tem coisas que a gente tem que ficar calado, engolir seco, como diz o ditado do mundo. Mas aí vem um Senhor com o seu mel silvestre e nos preenche com o seu amor de graça do Espírito Santo. Hein? Se percebe é o quê? O gafanhoto que João comia significa que era tudo aquilo que às vezes ele engolia, querendo falar, mas tinha momentos que não dava, mas quando dava, ele colocava o dedo na cara mesmo. Mas tem momentos que não dá. E ali era o comer de gafanhoto para nós hoje. Tem momentos que não dá para a gente falar, porque tem que ter um respeito. Tem que suportar. Jesus disse, tereis aflições, tenha bom ânimo. Então, quando o mel silvestre é engolido, ingerido pelo João, é hoje o Espírito Santo, que é doce como o mel, que nós recebemos em nossa casa e nós suportamos. Olha só o que Deus está falando aí, uma revelação. Simples, mas é uma revelação do suportar de hoje. Então, quando ele está dizendo, porque não sois vós quem falará, ele está dizendo assim, eu não quero ver uma igreja preocupada. Eu não quero ver uma igreja preocupada no que vai pregar. Eu não quero ver uma igreja preocupada se vão gostar do louvor que vai ser entoado por tua boca. Eu não quero ver uma igreja preocupada se tem teologia. Uma igreja preocupada se a voz é bonita para louvar, se vai encantar, se vai chegar até aí aos palcos, se vai gravar CD, se vai ficar famoso, se vai ser idolatrado, não. Certa vez, os irmãos de Jesus, que não entendiam Jesus ainda, os irmãos vindo de Maria da parte de José, eles disseram para Jesus, estou vendo que você sabe muito, hein, Jesus? Estou vendo que você fala coisas que nós não falamos, você é diferente. Vai, te mostra ao mundo. Os irmãos de Jesus falando para ele, te mostra ao mundo para que ele saiba que tu pode, que tu é, que tu sabe. Vai lá se aparecer, Jesus. Os irmãos dele falavam. E hoje em dia, muitos dos pregadores caem nisso. Vai aparecer. Aí depois está tudo vazio. Porque chega uma fase, chega uma época que os aplausos acabam. Que os elogios acabam. Certa vez, Jesus falou assim, o que foste ver, falou para o povo, uma multidão. O que foste ver no deserto? Foste ver um homem com ricas vestes? Foste ver uma cana balançada pelo vento? Ou foste ver um profeta? Sim, um profeta mais que profeta é João. Jesus estava falando de João Batista. O mesmo João que estava preso, duvidou, que mandou André e o outro discípulo, que a Bíblia não fala o nome. E Jesus falou, vai lá e fala para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Porque João tinha esquecido do que ele viu no Rio Jordão. O céu se abriu, a voz saiu do céu. Este é meu filho amado, a quem eu comprazo, a quem eu tenho prazer na terra. E o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba branca. João viu e ouviu, e agora João estava cego e surdo. Porque estava preso numa situação em que ele queria estar livre. Às vezes você está preso aí em alguma coisa e quer estar livre, e Deus te deixou nessa situação e está desacreditando de Jesus, desacreditando da missão, que não vai mais pregar, louvar, porque isso e aquilo. Espera o tempo do Senhor. É desse jeito que tem que esperar. Tem que esperar. O tempo é de Deus, não é nosso.
Vai fazer fora do tempo de Deus, isso dá tudo errado, porque aí faz à vontade, faz cópia, não tem RG. Um monte cai, um monte de pregador desiste, um monte volta pro funk, novos, como eu estou falando porque eu vivo isso aí e vejo e tenho amigo assim, que pregou tanto bem, era cheio de aplausos, elogios, e hoje está cheio de tatuagem, voltou pro funkão de novo. Em vez de estar glorificando ao Senhor no sapatinho de fogo, tá balançando o popouzão no fogo do diabo, nos funk. Temos que ter vigilância, vigiar e orai. Vigiar e orai. Se nós pegarmos essas palavras de Jesus, vigiar e orai, e tenha bom ânimo em meio à aflição, juntar com o que Jesus disse que veio trazer espada, não paz, juntar o que Jesus disse que veio para os doentes, os enfermos, os pecadores e não para os sãos, juntar o que Jesus disse assim, que veio para servir, não para ser servido, junta tudo isso, junta a carta de Paulo que diz que a luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os demônios, hostas malignas e principados. Essas palavras têm que estar dentro do nosso coração, como Provérbios de Salomão, que tudo são vaidades, vaidades e vaidades. Tem que estar sólido nisso daí, firme nisso daí, para Jesus dar ordem e dizer, vai lá, que o Pai vai te usar. Vai lá que o Pai vai te usar. Vai lá que o Espírito Santo vai te usar. Mas está indo antes de ser preparado. Entrega, faz isso e aquilo. Aí quando acaba aplausos, elogios, como Jesus falou, que uma geração que quer receber aplausos e elogios, como meninos que cantavam na praça, ninguém chorou, dançavam, ninguém aplaudiu, é hoje uma geração. Mas para a glória de Deus, o Senhor está orientando, viu? Jesus, ele prepara. Espera o tempo de Jesus. Um abraço para todos em nome de Jesus. Foram 12 minutos da presença de Deus, todas as manhãs, na minha e na tua vida. Um abraço, fica na paz de Jesus.